Glória a Jesus. Meus amados, a paz do Senhor para a igreja. Nós louvamos a Deus pela oportunidade maravilhosa de poder retornar a essa casa mais uma vez, estar aqui com os irmãos servindo a igreja do Senhor essa noite, essa manhã, revendo o pastor Elias, uma pessoa que sempre, desde que conhecemos, tem nos recebido com muito carinho, se tornado um amigo aqui na região de Campos. Eu louvo a Deus pela vida dele, da sua família, e cumprimentando o pastor Elias, eu estendo o meu cumprimento a todos os demais companheiros, obreiros, que estão na casa nessa manhã. Deus abençoe abundantemente os irmãos. Queridos, Deus me deu a oportunidade de estar aqui com os irmãos no início do ano, final de janeiro, início de fevereiro, mais ou menos assim, onde podemos conhecer essa igreja e estar com os irmãos aqui adorando ao Senhor. E eu louvo a Deus por estar aqui nessa manhã. Hoje é uma ocasião muito especial para mim, pois esse ano eu passei um ano um pouco difícil na minha trajetória. Depois que eu estive aqui com os irmãos, mais ou menos no mês de junho, eu fui submetido a uma internação hospitalar, irmãos, e eu desenvolvi um quadro de pneumonia muito forte, sem sintomas, onde eu não tive febre, não tive crise de tosse. Eu achei que era uma coisa mais simples e não procurei auxílio médico de imediato, até que eu comecei a não conseguir respirar. Aí fiquei mais ou menos uns 12 dias no CTI, depois tive que ficar no quarto uns dias também, e fiquei bem mal. Mas a igreja do Senhor esteve orando por mim, e o Senhor me deu outra oportunidade de vida. Eu estou com os irmãos aqui pela graça do Senhor nessa manhã. Afastei uns 2 meses dos trabalhos da igreja lá em Carangola, dei um susto na família, emagreci uns 15 quilos, não é isso? Agora estou retornando novamente a pegar um pouco de peso, mas graças a Deus que até aqui nos ajudou o Senhor. E hoje é a primeira vez que eu estou viajando, pastor. Cancelei minhas agendas todas, retornei devagar, e hoje é a primeira agenda que eu estou atendendo depois dessa situação que eu passei. Mas louvo a Deus por estar aqui com vocês. Meus amados, vamos abrir a palavra de Deus nessa manhã. Evangelho segundo escreveu Lucas, por favor, capítulo de número 22. Eu vou ler com os irmãos a partir do versículo 39, por gentileza. Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, versículo 39. Eu creio que não é uma passagem desconhecida dos irmãos. Eu creio que é um texto que os irmãos aqui estão familiarizados com ele. Amém? E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras. Também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. Apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor
tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Quem diz um amém por essa palavra? Meus amados, o texto que nós escolhemos para falar um pouquinho com os irmãos nesta manhã está retratando aqui um momento dramático no ministério terreno de Jesus. Para que a igreja compreenda melhor o que está acontecendo aqui em Lucas 22, versículo 39 a seguir, eu vou voltar um pouco atrás aqui para chegarmos dentro desse contexto. O que está acontecendo aqui é um problema que se iniciou numa quinta-feira à noite, se a contagem de tempo da prisão de Jesus e da sua crucificação estiver correto da forma que aprendemos. Na quinta-feira à noite, Jesus ele celebra a última Páscoa com os seus discípulos. E essa Páscoa, irmãos, ela foi transformada num culto de Santa Ceia. Jesus ele transforma essa celebração da Páscoa para um culto de Santa Ceia. E pensa num culto tenso. Foi esse culto de Santa Ceia que Jesus organizou junto com os seus discípulos. Pastor, por que o culto ficou tenso? Pasme a igreja do Senhor aqui nessa manhã. O próprio Jesus deixou o culto tenso naquela mesa de Santa Ceia. Por que Jesus levou o culto para esse clima, pastor? Porque Jesus começou a revelar algumas coisas para os seus discípulos que desestruturou o ministério, desestruturou os discípulos que estavam com ele à mesa. Primeira coisa que Jesus começou a revelar é que ele seria preso, seria julgado, seria condenado à morte. E muitos que ele curou, que ele pregou, restaurou a vida, ele disse na mesa: vão se escandalizar de mim. Os discípulos ficaram um pouco atônitos com essa palavra, porque a revelação que Jesus fez foi muito forte para aquele momento ali, naquele trabalho de Santa Ceia. Depois Jesus disse o seguinte: eu vou ser traído. E ele complicou mais ainda um pouco, irmãos, a situação, porque ele disse o seguinte: a mão do que vai me trair está comigo na mesa aqui. Era um culto resumido. Se fosse um culto igual ao da Assembleia de Deus aqui central, era mais fácil a gente superar a situação, porque está lotada a galeria, plenário embaixo da igreja. Você poderia até olhar para a cara de alguém aqui e julgar a pessoa, mas é muita gente. Mas um culto apenas com 12, e o mestre chega para os 12 e diz assim: a mão do que me trai está comigo na mesa aqui, comendo aqui. Pedro, irmãos, não aguentou a situação, e ele interfere no sermão, na revelação que Jesus estava fazendo, e ele diz o seguinte: não, mestre, isso não vai acontecer. Se levar, o senhor me leva também. Eu não vou deixar o senhor ser preso. Aí Jesus ainda pesa a mão em cima de Pedro. Diz o seguinte: olha, Pedro, só para você ter uma ideia, antes do galo cantar,
pelo menos umas 3 vezes, você, aí foi direto a Pedro, vai me negar. E o culto foi nesse ritmo, irmão, nesse clima. Eu não sei se os irmãos aqui, eu acho que aqui é muito difícil acontecer, mas lá em Carangola acontece, de ter dia que o culto fica tenso, irmãos. A gente quer que o culto movimenta, quer que os irmãos dão glória, quer que a igreja fale em língua, os irmãos pulam, mas isso não está na nossa mão, porque ninguém aqui tem o monopólio da unção, tem escritura de avivamento, documento de avivamento, isso é obra do Espírito Santo. E tem dia que o culto fica tenso, e não adianta forçar a barra, porque o dia que Jesus quer fazer o culto ficar tenso, é Ele quem manda na igreja, é Ele quem manda no culto, irmão. E eu vou também trazer uma palavra aqui muito forte nessa manhã. Quero que você entenda que o dia que o culto está tenso, Jesus não foi embora não, porque Jesus não abandona o seu povo no dia que o culto está tenso. Tem dia que o culto está parado, a coisa está engasgada, o negócio não sai do lugar, e tem crente que fala assim: rapaz, o culto hoje está ruim, e é nesse dia que Jesus tira para tratar as coisas mais profundas com a igreja do Senhor. Meu irmão, o dia que o culto está movimentado, Jesus pega leve com a igreja, mas o dia que o culto está tenso, é o dia que ele lava a roupa suja, é o dia que ele revela coisa profunda, é o dia que ele trata com a igreja. Então você entenda o seguinte: o dia que o culto está para barulho, Jesus está na igreja, mas o dia que o culto está tenso, Jesus também está na igreja. Quantos acreditam que o Mestre está aqui nessa manhã, que Cristo está aqui? Irmãos, o culto tenso, revelações tensas, uma coisa complicada naquela mesa de Santa Ceia, e de repente os discípulos, por imaturidade, começam uma discussão entre eles. O tema da plenária daquela Santa Ceia: quem é o maior entre nós? Eu não sei de onde surgiu esse assunto, irmão, num culto difícil desse. Jesus falando de crucificação, de julgamento, de prisão, de gente escandalizando, deixando Pedro ciente de que ele iria negá-lo naquela noite, antes do galo cantar, e a coisa indo para esse rumo. De repente Jesus disse que a mão do que traía, ele estava na mesa, era um dos 12 que estava ali, e os discípulos discutindo quem era o maior, irmão. Qual de nós é o maior entre nós aqui? Você sabia que nós temos esse mau costume na igreja, irmão? O culto tenso, Jesus trabalhando, e tem gente na igreja que ainda fica com esse pensamento: será que eu canto mais? Será que eu prego mais? Quem é que é o maior aqui dentro? Quem tem mais autoridade? Pois eu vou te dizer uma coisa aqui nessa manhã: o maior aqui ainda é Jesus. Quem manda mais aqui ainda é Jesus. Sem Jesus aqui ninguém canta, sem Jesus aqui ninguém prega, sem Jesus aqui não acontece nada. Ele ainda é o ponto central do culto que acontece aqui nessa manhã. E eu vou dizer mais, irmãos, quem sente que Jesus é o maior aqui dentro e está comigo nessa manhã, levante essa mão de profeta para adorar o nome dele. Se Jesus não for o maior, não tem unção no culto. Culto só tem trabalhado o céu quando a igreja confere a Cristo a posição que é dele dentro da casa de Deus. Aqui não é o pregador, aqui não é você que canta, não é quem prega, aqui é Jesus Cristo, que é merecedor de honra, de glória e de louvor. Ele que é o maior. Judas levanta, dá um beijo em Jesus e abandona a mesa e vai embora. Você vê o clima que o culto está, irmãos. Judas levanta e sai. E o problema é que Jesus não insiste para ele ficar, pastor. Quem insiste com o crente ficar na igreja sou eu, irmão, que tem medo de perder membro. Fica, irmão, pensa direito, irmão, tem certeza, já tomou decisão. Jesus não insiste com ninguém. Se você quiser ficar, ele está aqui. Se você for embora, você vai embora, ele vai ficar aqui.
Porque Jesus não insiste. Jesus não fica argumentando com quem não quer ficar. Jesus trabalha com quem quer ficar. Jesus vai continuar a obra com quem ficou. E eu vou dizer uma coisa: não vai parar a obra. Vai sair alguém, vai se retirar alguém, mas 11 ficou na mesa e o mestre ficou lá, e Jesus continua. Quem não pode sair é ele. Se ele ficar, ainda tem culto. Se ele ficar, ainda tem poder. Se ele ficar, ainda tem unção. Se ele ficar, ainda tem graça. E eu tenho uma notícia para te entregar. Não sei quantos se retiraram daqui no ano de 2024, mas o bom da notícia é que Jesus não saiu, ele ainda está na mesa. Quem acredita que ele está na mesa, só levanta a mão para adorar, porque a presença dele está neste lugar. Irmãos, eu fico admirado com a estrutura de Jesus. Por que, pastor, o senhor fica admirado? Depois de um culto tenso desse, que eu como pastor ia chegar em casa e dizer para minha esposa assim: não precisa fazer janta não, que hoje nem com fome eu estou sem apetite, pode deitar que eu vou orar um bocado, se der sono eu procuro a cama. Jesus terminou o culto, irmãos, sem uma lágrima, e diz a Bíblia que ele cantou um hino. Jesus não perdeu o equilíbrio. Quem perde equilíbrio sou eu, irmão. O pau pode estar quebrando, Jesus está no mesmo lugar. A coisa pode estar tensa, a falação pode estar alta, o barulho pode estar intenso, Jesus continua no mesmo lugar, porque ele tem o controle de tudo na palma da sua mão. Jesus não perde o equilíbrio nunca. Eu nunca vi Jesus perder o equilíbrio com nada. Jesus agora se retira, canta um hino, e diz Lucas que ele, como de costume, vai para o Monte das Oliveiras, como de costume. Jesus foi para um lugar chamado Jardim do Getsêmani. Quando chega no Jardim do Getsêmani, na verdade a Bíblia fala jardim, mas é mais um horto, irmão, cheio de oliveira centenária, aonde Jesus gostou daquele lugar e reservou aquele lugar para um lugar de oração. E ele costumava muito frequentar aquele lugar. Quando Jesus chega com os 11 lá, porque Judas já tinha ido embora, ele deixa 8 nessa posição, pega 3 mais chegados, Pedro, Tiago e João, coloca um pouquinho mais à frente. Porém Jesus não dobra o joelho, não ora em pé no meio deles, se afasta cerca de um tiro de pedra, 50 metros à frente, e diz a Bíblia que naquela noite a oração foi complicada. Naquela noite a oração foi difícil. Não é todo dia que a gente ora fácil, irmãos. Se tem alguém aqui que toda a oração dele é fácil, eu tenho que tomar um café com você, para você me ensinar o segredo seu, porque tem dia que eu temo em orar, não sai palavra. Tem dia que é uma soneira tremenda. Tem dia que é uma luta para você ficar 10 minutos de joelho, irmão. Tem dia que a oração é tensa. Tem dia que a oração não vem, porque o coração está amargurado, porque crente também passa por essas crises. Tem dia que o coração está fechado e a gente vai tentar orar, nem palavra não sai. Mas o bom é que Jesus não depende de verbalização de palavra para escutar um crente orar. Na verdade, o dia que você não tem palavra nenhuma, Jesus te escuta do mesmo jeito. Se o dia que não der para verbalizar nada, comece pelo menos a gemer. Pastor, e se nem gemido sair, começa pelo menos a suspirar então, gente. Jesus vai entender da mesma forma, porque Jesus consegue escutar gemidos de alma e sussurro de espírito, sem verbalização de palavra. O dia que não sai palavra, o céu ainda escuta. E aquele dia foi tensa a oração. E eu quero falar um pouquinho sobre esse jardim do Getsêmani. O que é esse jardim? O que é o Getsêmani na vida do crente? Primeira coisa, irmão, todo crente tem que ter um Getsêmani particular na sua caminhada cristã. Vou repetir para a igreja. Todo crente tem que ter um Getsêmani particular na sua vida cristã. Pastor, o que é o Getsêmani particular? É o lugar que você reservou para falar com Deus em segredo.
É o lugar que você reservou para falar com o Senhor de maneira reservada. Crente não pode ser crente só em 2 horas de culto na igreja, irmão. Todo crente que ora aqui, ele tem que ter o seu Getsemane particular lá. Pastor, por que o Getsemane particular é tão importante? Porque tem coisa que Deus não vai falar com você aqui. Tem coisa que Deus não vai te mostrar aqui. Tem coisa que Deus não vai falar em público com você. Tem coisa que Deus só vai falar com você lá. E eu vou ser sincero com os irmãos. Tem coisa que Deus não vai e não pode falar aqui. Tem coisa que Deus só vai tratar com você lá. Pastor, o que é o meu Getsemane? É a beirada da tua cama. Jesus disse o seguinte: tu, quando orares, entra para dentro do teu quarto, fecha a tua porta sobre si, fala com teu pai em segredo. Teu pai que te vê em segredo te recompensará publicamente. Entenda uma coisa, irmão: é bom orar na igreja, é bom fazer campanha, é bom subir monte, é bom você buscar Deus no trabalho do ciclo de oração, mas crente tem que ter um Getsemane particular, porque tem coisa que você só trata com Deus em segredo. Crente que não tem Getsemane particular, ele está com deficiência espiritual na sua caminhada cristã. O Senhor quer falar com você, mas tem coisa que Deus só fala lá no Getsemane. E eu quero falar algumas coisas que Jesus tratou no Getsemane. Primeiro, Getsemane não é lugar que você vai quando precisa. Eu vou repetir, irmão. Getsemane não é lugar para você frequentar quando precisa. Getsemane tem que ser um lugar que você costuma ir. O que é isso, pastor? Getsemane não é lugar que você vai quando está doente, quando o casamento está em crise, quando está aborrecido com o filho, quando está passando crise pessoal ou particular. Getsemane é o lugar que você vai porque você não vai buscar, você vai criar relacionamento. Getsemane não é lugar para crente necessitado, é lugar para crente que quer ter relacionamento com Deus. Lá não é lugar de você ir apenas quando você precisa de algo, é lugar que você vai porque você precisa da presença de Deus. Olha para mim aqui: está em crise? Vai para o Getsemane. Está tudo bem? Vai para o Getsemane assim mesmo. Casamento está bom? Vai para o Getsemane. Casamento, aleluia, piorou? Getsemane também. O filho está em alta? Vai para o Getsemane. O filho deu problema? Vai para o Getsemane também. Getsemane não é lugar de frequentar quando precisa. Getsemane é lugar que você vai porque quer se relacionar com Deus. Relacionamento com Deus é diferente de oração de necessidade. Quantos aqui ainda tem um Getsemane particular na sua vida? Número 2, não leve ninguém para o teu Getsemane. Eu vou repetir para a igreja: não leve ninguém para o teu Getsemane. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Getsemane não é lugar de levar caravana. Getsemane não é lugar de reunir a galera. Getsemane não é lugar de fazer campanha com o pessoal da igreja. Getsemane é lugar de você entrar sozinho. Lá não é lugar de levar ninguém. Outra coisa que eu vou dizer para os irmãos: não é lugar de fazer live, não é lugar de publicar oração em rede social. Getsemane é lugar de falar com Deus a sós. Deus não gosta de plateia no Getsemane. Getsemane é um lugar de você tratar com Deus sozinho. Jesus levou 11, ficou 8 afastados, depois mais 3 aqui, mas ele entrou sozinho para conversar com o Pai no Getsemane. Por que eu não posso levar ninguém para o meu Getsemane, pastor? Porque tem coisa que você fala no Getsemane que não pode sair do teu Getsemane. Oreba e Axandarácia.
Tem coisa que você leva, vai falar com Jesus do Getsemane, que ninguém pode escutar e ninguém pode participar da conversa. Eu vou ser bem sincero com os irmãos. Talvez eu vou ser um pouquinho radical aqui nessa manhã. Vou pisar um pouquinho mais. Tem momento, irmão, que nem as pessoas chegadas a você estão prontas para escutar o que você vai falar dentro do teu Getsemane. Coisa que eu falo com Jesus no Getsemane, eu nunca falo em cima do altar. Tem coisa que eu converso com Jesus lá, que eu jamais vou falar no microfone da igreja, porque eu vou atrapalhar a fé de alguém. Eu vou estragar, aleluia, as forças de alguém, do companheiro do ministério. Tem coisa que só Jesus pode escutar. Tem coisa que você fala no Getsemane que não pode sair do teu Getsemane. E eu vou te dar um conselho: não leve ninguém para o teu Getsemane, porque lá você vai revelar coisa que só Jesus pode escutar. Nunca pensei, pastor, que eu ia escutar Jesus falar isso aqui. Eu sei que ele falou porque Lucas colocou aqui no evangelho dele, e outros evangelistas colocaram. Jesus, irmãos, era forte. Jesus era muito estruturado. Teve um dia que Jesus arrumou uma confusão no templo, e alguém foi questionar Jesus, falou assim: olha, faz o seguinte, quer derrubar o templo, derruba. Com 3 dias eu restituo isso tudo de novo, aí construo tudo outra vez. Um templo que levou não sei quantos anos para ser erguido, irmão. Jesus chegou para os anciões judeus, para os sacerdotes, falou: quer derrubar o templo, derruba. Com 3 dias eu levanto isso tudo outra vez aí. Pegou um chicote de azorrague na mão, botou todo mundo para correr. Ninguém, aleluia, ficava tirando farinha com Jesus. Quando chegou no Getsemane, ele diz a Bíblia que ele se prostrou, suou, e aconteceu um fenômeno com Jesus. A angústia chegou a um nível tão forte, o estresse foi tão profundo, que as peles do corpo, os poros estouraram. Em vez de sair água, suor, saiu gota de sangue viva e pingou no chão. E sabe o que eu escutei Jesus dizer aqui no Getsemane aqui? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Só que eu não quero aqui fazer a minha vontade, mas a tua vontade. Irmãos, eu nunca imaginei Jesus dizer um negócio desse. Olha para mim aqui, Getsemane não precisa de você cortar rodeio. Lá no Getsemane não precisa de você manter a pose, ficar em cima do salto. Lá no Getsemane você pode dizer: Deus, eu não estou aguentando, está desse jeito, meu coração está arrebentado, eu não estou suportando fulano, eu estou assim com meu marido, meu casamento está desse jeito. Porque no Getsemane não precisa você poupar a palavra, porque Jesus te conhece, o Deus do Getsemane te entende, sabe o que você está vivendo, a dor que você está sentindo. Então vou voltar a te dizer: nunca leve ninguém para o Getsemane atrás de você. Getsemane é o lugar de você entrar sozinho para falar com o Senhor. Aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Nunca leve ninguém para o teu Getsemane. Jesus entra no Getsemane e diz a Bíblia que ele foi orar ao Senhor naquela noite. Deixou os discípulos afastados. Diz a Bíblia que ele chegou perto dos 3 e falou assim: vela comigo, pelo menos 1 hora. E ele foi orar. Depois de um tempo de oração intensa, ele resolveu ir lá ver como é que estavam os discípulos. E o outro evangelista, esse é Lucas, diz que ele fez isso por 3 vezes. Quando Jesus chega lá, pegou os discípulos dormindo de tristeza. Jesus disse: gente, levantai e orai, vela comigo, para que não entreis em tentação. E voltou para a oração. Quando ele volta lá, está os discípulos dormindo de novo. Eu vou te contar um segredo. Quem entra no Getsemane para com a síndrome da dependência. Irmãos,
Tem gente que depende dos outros, que é uma coisa fora do comum. Se a pessoa não der um telefonema, não mandar um WhatsApp, tem gente que quase se mata, quase se suicida. Tem pessoa que tem uma dependência do outro, com uma coisa impressionante. Mas o crente que frequenta o Getsemane, ele aprende que ele tem que depender única e suficientemente de Deus. Quem entra no Getsemane, ele cura essa dependência de outras pessoas. Você passa a depender de Deus. Olha para mim aqui, irmão. Quem frequenta o Getsemane, ele vai ver pessoas que ele queria contar com eles e não vão lhe ajudar na hora que precisa. Tem gente aqui que viu família, parente virar as costas na hora que ele mais precisava. Mas quem frequenta o Getsemane, quando um falha, o céu não falha com ele. O céu não vai falhar com você. Irmão, pode falhar marido, pode falhar o filho, o amigo que você tanto ama, mas o céu nunca falhou. O céu não vai falhar, e o céu nunca vai falhar com você. O céu não falha com quem frequenta o Getsemane. Diz a Bíblia que Jesus tinha 3 amigos, Pedro, Tiago e João, e disse: vela comigo. E eles dormiram, irmão, não velou com Jesus. Mas quando Jesus achou que estava só, desceu um anjo do céu, e diz a Bíblia que aquele anjo o consolava. Quantas das vezes, irmão, você não pôde contar com ninguém, mas o céu nunca te abandonou, mesmo nos momentos mais delicados da sua vida. Levante a sua mão comigo, por favor. Quantos aqui, irmãos, têm lembrança de momentos cruciais na sua vida, que ele contou com alguém e alguém não chegou lá, mas o céu chegou para te amparar? Você está vivo aqui porque o céu te ajudou. Você está de pé hoje porque o céu te ajudou. A família está de pé porque o céu te ajudou. Tem coisa que não dá para contar com ninguém, mas o céu não abandona quem frequenta o Getsemane. Quem tem experiência de que o céu não abandona, tem alguns segundos para adorar o nome do Senhor nessa manhã. O céu não abandona quem conta com Ele. Arabaia Xandarácia, Limiai Necandarácia. O céu não abandona quem conta com Ele. Um anjo do céu desceu e o confortava naquela hora. Lamaia Xérria. Eu tenho um amigo meu, irmãos, pastor de igreja, um homem com muita experiência com Deus. Ele preside uma Assembleia de Deus muito linda no campo de Manhuaçu, estado de Minas ali. Ele estava trabalhando nessa época lá na entrada do norte de Minas, região de Montes Claros, num lugar difícil, na entrada do norte de Minas ali, pelo Vale do Jequitinhonha, uma cidade pequena, uma cidade pobre, trabalho complicado. Uma das suas filhas, irmãos, começa a passar muito mal. Passou sem carro, usando um ônibus, para levar a filha para consultar numa cidade que tinha mais recursos. Chegou lá, o médico desenganou a menina na cara dele e da esposa, e disse: olha, leva ela para casa, dá um paliativo para a dor, porque aqui não tem recurso para ela. Depois você vai para Belo Horizonte, às vezes lá existe tratamento para ela. Câncer, lugar difícil de mexer, sem previsão de cirurgia. E ele veio para casa, irmão, sentado perto da esposa reclamando, e a esposa calada, mostrando a paisagem para a menina pela janela do coletivo do ônibus. E ele foi zangar com a esposa e disse: como é que você consegue ficar vendo paisagens, vendo a vista da janela do ônibus, com a notícia que a gente recebeu? A esposa olhou para ele e disse: Deus não me falou nada ainda. Deus não falou nada comigo ainda.
E enquanto Deus não falar, não tem nada resolvido. Enquanto Deus não falar, não importa o que deu no resultado do exame. Enquanto Deus não falar, não importa o que o médico me disse. Deus ainda não falou nada comigo, e eu estou esperando nele, eu dependo dele, eu preciso dele. E eu não quero que você torne a tocar nesse assunto. A minha filha só está desenganada depois que Deus me falar alguma coisa. Dizer que foi para casa, irmão, desnorteado, calou a boca também. Chegou em casa, a menina deitada. Alguns dias em casa, ela passou a não levantar mais da cama. Muita dificuldade. Para ajudar o pastor, chega uma visita na casa dele. Um pastor de fora bate na porta, sem lugar para dormir. Veio pernoitar na casa do pastor. Parece até que, pelo testemunho daquele irmão de Itaperuna que está aí conosco aí, que eu cumprimentei na chegada ali. E diz ele, irmão, que a menina deitada na cama, ele dando café ao pastor na sala. A menina levantou, chegou na sala com muita dificuldade, e ela ainda muito pequenininha. Tinha muita resistência com pessoas estranhas, mas naquele homem, ela sentou no colo dele. E ele fez carinho na cabecinha da menina, orou por ela sentada no colo dele, e ela foi deitar. Quando deu de madrugada, ele não dormia, ele disse: mulher, você não achou estranho o comportamento da fulana? Ela disse: o que tem de estranho? Ela é muito tímida, muito sistemática. Como é que ela foi no colo do fulano, que nunca teve aqui em casa, ela nunca viu? Ela disse assim: eu não percebi, irmão, você falando aí é verdade. Quando levantou de manhã, irmãos, o homem não estava mais na cama, não estava mais no quarto. Ninguém viu ele sair da casa naquela noite. Mas quando ele levantou de manhã, a menina estava sentada na mesa. Ele disse: o que aconteceu, fulana? Ela disse assim: pai, eu quero tomar café com vocês. E eu não quero café puro, não. Eu quero pão com manteiga, café com leite, Nescau. E eu quero uma mesa melhor hoje de manhã. Não sentiu mais nada. Ao repetir os exames, deu tudo contrário ao primeiro exame que ela fez. E ele olhou para do Carmo e disse: aquilo não é homem do Carmo, aquilo é o anjo do Senhor que teve aqui em casa naquela madrugada, porque não tem outra explicação. Olha para mim aqui, irmã, pode contar com o céu. Quando tudo falhar, o céu não vai falhar com você. O céu não vai falhar com você. O céu não vai falhar com você. Tem alguém bonito do seu lado nessa manhã? Pegue na mão dele e diga para ela: descansa, o céu não vai falhar com você. Posso pedir o tecladista para vir para cá, pastor Elias? Posso? O céu não vai falhar. Quantos aqui já tiveram essa experiência? Quando tudo falha, o céu ainda continua te ajudando. O céu não falha, o céu não falha. Outra coisa que eu quero que você aprenda: quem não frequenta a Getsemane tem dificuldade de fazer o que eu vou falar aqui agora. Mas quem frequenta o Getsemane vai entender o que eu vou falar com vocês aqui. Quem frequenta o Getsemane está pronto para ouvir o não de Deus. Quando você entra para o Getsemane, você tem que ter estrutura para ouvir o sim, mas também tem que estar pronto para ouvir o não. Porque quem entra no Getsemane nem sempre recebe o que quer. Pastor, eu pensei que quem frequentava o Getsemane estava assim com ele, e tudo que a gente pedia, ele dá. Tá bom, me engana que eu gosto. Só se com vocês não é assim.
Quem frequenta o Getsemane, infelizmente, tem que estar pronto para Deus não fazer o que Ele quer. Quantos crentes aqui já clamaram a Deus, Deus fez o contrário? Pediram a Deus para abrir uma porta, Deus abriu outra. Ou então nem abriu. Irmãos, teve vez que eu deitei debaixo da cama, pedindo a Jesus para curar uma pessoa. Jesus levou, passou em cima do meu sentimento, em cima do que eu queria, atropelou a minha vontade. Só que quem frequenta o Getsemane, se Deus falar sim, ele frequenta. E se Deus falar não, ele vem todo quebrado, mas continua frequentando. Quem frequenta o Getsemane não vai atrás da sua vontade, mas está pronto a fazer a vontade de Deus. Está pronto a fazer a vontade do Senhor. Jesus, irmão, falou assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Porém, seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Irmão, sabe o que Jesus estava reivindicando ali? Antigamente, na Grécia Antiga, o julgamento era feito de maneira pública. Colocava uma fila de criminosos, um cálice de veneno na mão, e o juiz estava julgando a causa, ouvia o criminoso, ouvia as acusações, a defesa, e quando chegava para o criminoso, falava assim: o que você tem a dizer sobre você, sobre a sua defesa? Ele, com um copo de veneno na mão, dizia para o juiz assim: eu queria pedir para o senhor passar de mim o cálice, sem que eu beba. Se o juiz liberasse, ele entregava para o próximo da fila, e ele estava absolvido. A pergunta que eu vou fazer para vocês é a seguinte: quem ia beber o cálice que Jesus bebeu? Aonde arrumar alguém para beber o cálice de Jesus? Não foi possível passar o cálice dele. E eu louvo a Deus aqui nessa manhã, porque se Jesus não bebe aquele cálice, eu não teria minha alma salva e meu lugar no livro da vida aqui nessa manhã. Orabaia Xandarácia. Eu não estou fazendo comparação com o mestre aqui, porque jamais vamos poder comparar. Mas tem cálice que você vai orar no Getsemane e o céu não vai passar de você. Você vai ter que beber. Eu não vou muito longe não, irmão, vou perto. Tem gente aqui me ouvindo pregar. E olha que nós estamos no mês de setembro, que esse ano bebeu o cálice que não queria beber, mas ainda está aqui na igreja. Porque quem frequenta o Getsemane não prioriza o que ele quer, prioriza o que Deus quer na sua vida. Nem todo cálice Deus vai te livrar. Mesmo frequentando o Getsemane, tem cálice que Deus não vai tirar da sua vida. Pastor, por que o fulano não bebe um cálice tão amargo quanto eu? E eu que oro, jejum, dou dízimo, frequento escola dominical, estou bebendo esse negócio amargo do jeito que está. Porque Deus conhece quem suporta o cálice amargo. Deus não vai colocar cálice amargo na mão de quem não frequenta o Getsemane, porque ele não tem estrutura espiritual nenhuma. Mas que para você que frequenta, vai ter dia que o cálice vai amargar. Mas eu tenho uma notícia para te entregar: bebe o cálice, porque quem frequenta o Getsemane não abandona por causa da amargura do cálice. Quem aqui já bebeu cálice amargo, talvez ainda esse ano, mas continua crente, continua cantando, continua ensaiando, porque o Deus dos céus renova quem está no Getsemane o cálice amargo, mas há um conforto do céu para a tua vida. Aleluia, aleluia. Jesus levanta de manhã, irmão, de madrugada, reúne os discípulos de novo. Quando ele está saindo do Getsemane, na penumbra da noite, aí vem uma turma, pedaço de pau,
ferramenta, tudo armado, tinha gente de tudo enquanto é contexto social. Tinha até um rapazinho lá que trabalhava para o sumo sacerdote. Fizeram questão de botar o nome dele aqui, a identidade dele, Malco. E ele não estava nem querendo confusão, irmão. Malco estava ali só para ver o que ia acontecer, se Jesus ia ser preso mesmo, para levar o relatório para o sumo sacerdote lá. Quando está chegando ali, saindo do Getsemane, vem a turma. E sabe quem estava encabeçando o pessoal? Não era um dos deles, era um dos nossos, Judas. Judas falou assim: olha, eu não vou entrar. Alguém perguntou assim: Judas, você sabe onde ele está? Se fosse hoje, irmãos, olhado no relógio, sei. Como é que você sabe? Tem 3 anos que eu acompanho ele, e eu sei aonde ele ora. Nessa hora, com certeza ele está orando. Tem crente, irmãos, que ele não falha, faça chuva ou faça sol, naquele horário, naquele lugar, ele está lá buscando. Judas falou: sei onde ele está. Quando Judas chega para dar um beijo, beija Jesus, Jesus fala algo incrível para Judas: oh meu amigo, com um beijo você trai o filho do homem? Por que Jesus falou algo incrível, pastor? O tratamento de Jesus com Judas, irmão, me deixa eu fascinado. Só chama Judas de amigo quem já passou pelo Getsemane. Quem nunca passou pelo Getsemane não tem estrutura para chamar um Judas de amigo. É por isso que a tua família não te entende. É por isso que os teus parentes não compreendem o teu jeito. Você tratar bem quem está tentando te prejudicar. Você tratar bem quem está tentando puxar o teu tapete. E ainda tem gente que fala assim: isso é hipocrisia, pastor. Não é hipocrisia não, irmão. Só entende essa linguagem quem frequenta o Getsemane. Quem nunca frequentou o Getsemane, não adianta você explicar sobre perdão, não adianta você explicar sobre tratamento, não adianta você explicar sobre esse negócio aí, aleluia, de perdão, porque só entende o teor do perdão quem frequenta o Getsemane. Quem não frequenta não consegue chamar Judas de amigo. Tem gente aí falando que você não tem pulso, te chamando de babaca, dizendo que você não tem vergonha na cara, porque ele nunca ajoelhou no Getsemane, mas você já ajoelhou, você já esteve lá, você conhece o Deus do Getsemane. Quem conhece o Deus do Getsemane, perdoa. Quem conhece o Deus do Getsemane não carrega mágoas. Orebaxandarácia. Quem conhece o Deus do Getsemane não carrega mágoas. Levante a sua mão para o céu. Só quem está com o coração limpo aqui nessa manhã, seja cheio do Espírito Santo agora. Aí na galeria, eu sei que ela não merece. Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que perdoar? O senhor vai ter que me explicar por que eu tenho que perdoar. Porque ela não conhece o Deus do Getsemane, mas você conhece. Você conhece. Só quem conhece esse Deus tão maravilhoso, que te dá estrutura para chamar Judas de amigo, seja renovado na tua essência aí nessa manhã. Seja cheio. Estou sentindo a presença dele, estou sentindo a graça dele aqui nessa manhã, estou sentindo a glória dele, e eu quero que a igreja receba nessa manhã mais da presença dele. Quem conhece Deus no Getsemane, ele é diferente. Quando Jesus está saindo, irmãos, a coisa ficou um pouco séria. Judas beija, eles prendem Jesus ali. Pedro perde a paciência. Pedro olha para Jesus e diz assim: olha, posso arrancar da espada? Só que antes de Jesus responder, Pedro tirou a espada da bainha. Olha para mim aqui, irmão. Se você perguntou a Jesus:
e não esperou a resposta dele, você cumpriu apenas um protocolo. Quem leva o assunto para Jesus tem que esperar Jesus responder. Eu sei que tem hora que ele demora. Tem hora que dá vontade da gente fazer do nosso jeito, irmão. Tem hora que dá vontade de falar assim: Senhor, eu estou orando, mas não está valendo nada. Eu duvido que você nunca pensou isso. Eu já pensei. Vai orando, vai orando, vai orando. Você dá uma olhada no problema e está no mesmo lugar. Você não está adiantando nada esse negócio de orar. Eu vou tomar uma atitude com isso aí. Só que crente que leva o problema para o Getsemane, ele não pode perguntar a Jesus só por protocolo. Ele tem que esperar Jesus responder primeiro. Olha para mim aqui. Eu não mandei você levar nada para ele. Ele não te forçou a dobrar o joelho e entregar o problema na mão dele. Foi você que procurou ele. Agora espera a resposta dele. Não se mova 1 milímetro. Se você levou para ele e não te falou nada, enquanto o céu está calado, você não pode tomar providência por conta própria. Crente que leva o problema para ele, tem que esperar ele responder primeiro. Pedro arranca da espada, irmão, e desfere um golpe no rapaz. Olha para mim aqui, irmão. Se eu falar com vocês que Pedro mirou na orelha, eu estou mentindo para os irmãos. Porque crente, quando perde o equilíbrio, irmão, fica pior do que o não crente. Já viu crente nervoso? Xinga, pastor. Deixa o velho Adão nascer de novo no teu corpo, você vê. Xinga e xinga muito, irmão. Fala coisa que arrepende depois, mas xinga. Pedro ia matar Malco. Ele não matou porque Malco deu sorte, teve um reflexo muito grande, ou ele não tinha muita habilidade com espada porque era pescador. Não deu muito certo o golpe dele. Mas ele decepou a orelha direita ainda. Lucas diz que a orelha direita. Quando Pedro desfere o golpe, Jesus, irmãos, com muita fineza, pensa na classe. Pedro, guarda a espada. Pedro, põe a espada na bainha. Não foi isso que eu te ensinei. Você está no seminário há 3 anos comigo, e é isso aí que você aprendeu? Pessoal tudo calado, ninguém falou nada. Jesus pega a orelha tudo suja de sangue, limpa aquele negócio e vem cá, meu filho. Foi colocando a orelha dentro no lugar de novo, irmãos. O último milagre operado por Jesus antes da cruz foi essa orelha de Malco no lugar outra vez. E tem gente que diz: pastor, deixa o rapaz sem a orelha. O negócio está pegando, irmão. Jesus tem o controle de tudo, rapaz. Pode estar nervoso do jeito que for, pode estar esbravejando, xingando, pode estar falando em matar. Quando Jesus assume o controle, amansa todo mundo. Fica todo mundo no mesmo lugar, ninguém se move mais. Porque quem já passou pelo Getsemane, irmão, quando ele abre a boca, todo mundo se cala. Você já viu quando você chega num lugar na sua família, que o pau está quebrando e gente falando em bater? Quando você está chegando, você, fulano de tal está chegando aí. Vamos ver o que ele vai dizer. E olha que você não é nem o irmão mais velho. Você é um do meio caçula. Mas o problema é que você frequenta o Getsemane. E quem frequenta o Getsemane, quando ele abre a boca, todo mundo respeita. Ele tem, aleluia, a autoridade do Senhor na vida. Jesus pegou a orelha de Malco e colocou ela no lugar. Fica de pé comigo, eu já estou findando o meu horário. Você sabia que tem hora, irmãos, sem sair do contexto que eu estou pregando, que tem feridas na nossa vida que são necessárias? Eu sei que a gente não quer. Eu não sou louco de dizer que eu quero ser ferido. Mas tem hora que tem feridas na nossa vida que elas têm que acontecer. Você sabe, irmãos, qual foi a pessoa que sentiu Jesus mais de perto, naquela noite tensa ali? Não foi nem os discípulos dele. Foi alguém que foi no culto aquele dia para arrumar
a mão do sumo sacerdote, o Malco. Ele não esperava que Jesus ia ter aquela atitude, aquela postura, porque ele foi lá para confrontar junto com a turma de Judas. Ele jamais ia pensar que Jesus ia ter aquela iniciativa de colocar a orelha dele no lugar. Malco foi a pessoa no meio daquela turma toda que conseguiu sentir o hálito de Jesus perto da sua orelha de novo. Você sabia que essa ferida, ela não vai te matar? Você vai sentir Jesus mais perto de você do que nunca sentiu até hoje. Nesse momento que você está sangrando, vai ser o momento que Jesus mais vai se aproximar da sua vida. Pegou a orelha do rapaz, colocou no lugar, fez Pedro guardar tudo novamente. Jesus, irmãos, ele foi preso naquela noite, sem esbravejar, sem arrumar confusão, sem fazer escândalo. Quem frequenta o Getsemane, irmão, não faz escândalo, não. Fui fazer um velório esses dias, um dia atrás aí, uma cerimônia fúnebre. Alguém muito querido da família, uma família grande. Quando eu cheguei para fazer o velório, eu fiquei observando o comportamento daquele povo, pastor. Sem grito, ninguém pulando, ninguém escabelando, ninguém gritando, ninguém tentando derrubar o defunto do caixão. Eu fiquei observando como é que pessoas que conhecem o Deus do Getsemane conseguem ter controle emocional desse jeito. Olha para mim aqui, irmão. Você fica até lisonjeado que eu vou te falar. Tem gente da sua família que é difícil te entender, porque passar o que você está passando e conseguir ter o controle que você está tendo, só Jesus na tua vida, só Deus na tua vida aqui nessa manhã. Só quem frequenta o Getsemane aqui entende o que eu estou falando aqui. Eu quero encerrar minha participação orando por vocês nessa manhã. Quantos aqui ainda frequentam o Getsemane? Seja sincero. Você ainda tem um Getsemane particular na tua casa? Você ainda ora ao Senhor em segredo na tua casa? Orai necanda rácia. Espírito Santo confidencia o meu coração aqui nessa manhã. Tem gente aqui desanimada de orar e está dizendo: pastor, Deus não responde. É porque já faz mais de 90 dias que tu não vai no Getsemane. E eu vou entregar uma profecia de olho aberto aqui. Sabe aquilo que você está pedindo aqui nessa manhã? Tem mais de 3 meses que está lá no Getsemane, lá pronto. Só que você não foi lá buscar. E o Espírito Santo me dá autoridade aqui nessa manhã para dizer: vai lá ainda hoje, porque aquilo que você pediu, a resposta tem lá 90 dias que está na mão do Mestre, te esperando no mesmo lugar de sempre, lá no teu Getsemane. Tem resposta de Deus para crente aqui. Tem resposta de Deus para crente. Levante a sua mão para receber uma palavra de oração. Querido Senhor e eterno Deus, nesse culto de Santa Ceia, Pai, eu quero pedir um renovo do céu para essa igreja. Eu quero pedir que o doce Espírito Santo derrame da sua graça sobre cada coração aqui dentro dessa casa. Renova, Senhor, a vida de oração de crentes que já pararam de frequentar o Getsemane aqui. Renova a vida do teu filho, Senhor. Renova a vida da tua serva. Fala com a tua filha que você está com saudade dos encontros a sós com o Senhor lá no Getsemane. Diga para ele, Senhor Jesus, que o Senhor quer voltar a ouvir a voz dele novamente, nas madrugadas da vida, na beirada da cama, quando ele molhava o edredom de lágrimas. Orebaia sainequécia. Renova ela aqui nessa manhã, para que ela volte a ter um relacionamento pessoal com Deus lá no teu Getsemane. Eu quero pedir que uma brisa do Espírito Santo assobre sobre o teu povo aqui nessa manhã. Crente que não frequenta o Getsemane vai voltar a frequentar novamente. Vai voltar a frequentar.
vai voltar a frequentar, vai voltar a frequentar, porque tem resposta de Deus esperando a tua presença lá, em nome de Jesus. Eu vou voltar o microfone ao pastor Elias, mas procure alguém que Deus coloca no teu coração, que está aqui nessa manhã, cumprimente ele. Se for uma pessoa que você tem afinidade, dê um abraço a essa pessoa, diga para ela: meu filho, aconteça o que acontecer, continue frequentando o teu Getsemane. Fale com 2 ou 3 aí. Aconteça o que acontecer, Jesus está te aguardando lá no teu Getsemane.